Aleluia, ainda há esperança. Vamos então entender um pouquinho isso. Vamos entender o que é esperança, amém? Será que esperança é importante? Ou só a fé que é importante? Ou será que uma coisa depende da outra? Ou será que fé sem esperança não serve para nada? Esperança sem fé não serve para nada? Então vamos ver isso, amém ou não amém, amados? Mas que o teu coração se encha de esperança nessa noite. A esperança de que Deus vai mudar alguma coisa na tua vida, em o nome de Jesus, amém? Aleluias. Eu quero começar com 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 12 e 13, quando Paulo vai dizer assim: porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre esperança, ele fala relacionando esperança à fé e também ao amor. E ele vai dizendo o seguinte: agora, nesse exato momento, nós vemos como se fosse um enigma no espelho. Nós não temos a imagem exata, nós não temos uma imagem real, mas apenas um reflexo, porque o espelho nos mostra uma imagem invertida. Sim ou não? Sim. Uma imagem invertida, ela não é real, porque ela está ao contrário, ela está invertida. E ele fala: agora nós enxergamos como num enigma, como uma imagem refletida em um espelho. E ele está nos ensinando o seguinte: a esperança é exatamente essa imagem que você vê. Ela ainda não é real, ela é como um reflexo, ela é como um enigma, mas você consegue visualizá-la. Ela não é completa porque ela não está diante de você de maneira real, mas ela de alguma maneira já existe. Amém ou não amém? Esperança, amados, não tem nada a ver com aquela expectativa vazia que algumas pessoas têm. Como as pessoas falam: não, eu tenho esperança que um dia vai mudar. Essas expressões: não, eu tenho esperança que um dia vai acontecer alguma coisa. Isso é algo vazio. Isso se assemelha a dizer: bom, tomara que aconteça, quem sabe um dia aconteça. Seria muito bom se acontecesse. Mas a palavra esperança mencionada na Bíblia não é essa esperança que nós entendemos nos dias de hoje como sendo algo que talvez aconteça. A esperança na Bíblia, ela não é algo que talvez aconteça. A esperança na Bíblia é algo que certamente irá acontecer. Amém ou não amém, amados? Por isso você precisa viver conforme a esperança bíblica. Você precisa viver conforme a esperança revelada na palavra de Deus, que é a convicção de que vai acontecer. Amém? Paulo fala: agora é apenas um reflexo. E ele continua falando: depois veremos face a face. Hoje você enxerga aquilo que você precisa. Hoje você enxerga o milagre. Hoje você enxerga a salvação, a vida eterna com Deus, de maneira não completa. Você a vê de maneira até mesmo distorcida. Mas nós precisamos ter essa visão. O que você precisa que Deus faça? Qual o milagre que você está precisando de Deus? Essa é uma pergunta que Deus te faz nessa noite. Então aproveite a oportunidade para responder a Ele. O que você mais precisa? O que você mais quer que aconteça na tua vida, na tua casa? O que você mais quer que aconteça no teu futuro? O Senhor pergunta para você nessa noite: o que você quer? O que você quer que eu te faça? Jesus, em vários momentos, quando se deparava com algum necessitado, ele perguntava: o que você quer que eu faça? O que você espera que eu te faça? O Senhor te pergunta nessa noite: o que você quer? O que você precisa? Então responda para Ele. Então nessa noite aproveite a oportunidade que Ele te dá. Porque nessa noite Ele quer gerar um milagre na tua vida. Posso ouvir um amém? Aleluia, glória a Deus. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Porque haverá então algo
direto. Então, se você precisa de um milagre de Deus, é claro que esse texto de Paulo é um princípio. Paulo está falando diretamente àquele grande dia, ao dia do encontro com o Senhor. Paulo está falando de uma esperança da volta de Cristo, da esperança de que um dia nós estaremos com Ele na glória. Mas é um princípio para todas as demais coisas que nós esperamos segundo a revelação bíblica, segundo a palavra de Deus. Assim como nós esperamos, ou seja, temos a certeza que chegará o dia do Senhor, assim também, quando eu espero um milagre, uma intervenção de Deus nas minhas finanças, na minha saúde, no meu relacionamento familiar, em todas as áreas da minha vida, assim também eu aplico a mesma esperança, a convicção de que chegará o dia em que essas coisas serão uma realidade nua e crua na minha vida. Amém ou não amém? Você precisa ter essa esperança. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Por que o maior deles é o amor? E por que eu trago isso falando de esperança? Nós vamos ver já já. Preste atenção. A esperança, ela é sustentada pela fé. Diga, a esperança é sustentada pela fé. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. Diga, firme fundamento. Podemos também traduzir, né, como algumas versões, a fé é a convicção. Diga, a fé é a convicção. Então vamos falar novamente essas duas expressões. Diga, a fé é o firme fundamento. A fé é a convicção. Então, a esperança, ela é sustentada pela fé. Porque se a fé é o firme fundamento, se a fé é o firme fundamento, é ela quem sustenta tudo aquilo que foi edificado sobre ela. Porque fundamento é tudo aquilo sobre o que se edifica alguma coisa. Um prédio, ele é edificado sobre fundamento. Amém ou não amém? Fundamento é tudo aquilo que gera alguma coisa a mais que virá depois. Mas o que virá depois só subsiste se tiver o fundamento. Tirar do fundamento tudo ruim. Teorias, filosofias são baseadas em algum fundamento. Tira-se o fundamento, nada do que foi construído se mantém. Então, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé, ela é o firme fundamento. Ou a fé é a convicção daquilo que nós esperamos. Então, se eu espero pela fé. Eu acredito que aquilo que eu estou esperando vai o quê? Acontecer. Vai o quê? Vai o quê? Acontecer. Então, esperança não é o talvez. Esperança é a convicção. Então, a fé é a convicção de que aquilo que eu espero irá acontecer. Então, a esperança, ela é sustentada pela fé. A fé e a esperança se concluem no momento em que acontece aquilo que esperamos. Quem entendeu, diga amém. Então, mesmo que você tenha entendido, eu vou tentar explicar mais ainda. A fé e a esperança se conclui. O que significa concluir? Concluir significa completar, acabar. Uma coisa concluída é uma coisa acabada. Sim ou não? Lembra lá da casa? Não vejo a hora, né, não vejo o momento de chegar nos acabamentos e concluir a minha obra. Então, conclusão é acabamento. Quando uma coisa se conclui, ela se encerra. Não tem mais obra a ser feita quando os acabamentos acontecem, quando você conclui a tua obra. Não há mais obra a se fazer, não é?
A fé e a esperança se concluem, por exemplo, eu creio que Deus vai me curar desta enfermidade. E aí, quando você está curado da enfermidade, você não precisa mais crer e nem esperar. O teu milagre chegou, você foi curado. A fé e a esperança se concluíram. Não, eu creio que Deus vai me dar a minha casa própria. E você fica ali orando, trabalhando, sendo fiel a Deus, acreditando, até que um dia você está com a tua chave da casa própria. A esperança e a fé se concluíram. Você não precisa mais crer, porque já aconteceu. Assim como quando você foi curado, você não precisa mais crer, porque a cura já chegou. Você não precisa mais esperar, porque a cura já chegou. Quem entendeu, diga amém. Fé e esperança se concluem no momento em que acontece o milagre, no momento em que acontece aquilo que nós esperamos. Mas o amor nunca se conclui. Amém ou não amém? Não tem como você falar assim, não, agora concluiu o amor, já amei e pronto. Estou falando de amor. Não confunda amor com outras coisas aí que o pessoal do mundo chama de amor. Estou falando de amor. O amor, ele permanece. Então, por exemplo, quantos aqui creem que vão morar eternamente na glória com o Senhor? Diga amém. Quantos esperam isso? Digam amém. Então, nós vamos continuar crendo e esperando até o dia que estivermos com o Senhor na glória. Uma vez que estivermos com Ele na glória, não precisamos mais crer nisso e não precisaremos esperar. Mas o amor permanecerá. Amém ou não amém? O amor nunca se conclui. O amor permanece. Mas como o nosso tema hoje não é amor, é esperança, eu só precisava mostrar para você por que Paulo está falando isso. Então, esperança e fé se concluem no momento do milagre. O amor permanece. Então, vamos ver mais um pouquinho sobre a esperança. Esperança sem fé é apenas um sentimento vago, como eu falei antes, não é? É aquela sensação, né? Aquela expressão. E aí, o que você acha aí do futuro? Ah, não, eu tenho esperança que as coisas mudem. O que você acha aí do Brasil, do próximo governo? Não, eu tenho esperança, né, que as coisas mudem. Geralmente, essa expressão esperança, ela é um sentimento vago. Não é algo gerado por convicção. Não é uma certeza de que as coisas vão acontecer. Mas é apenas um desejo de que aconteçam. É apenas um desejo que, se acontecerem, será muito bom. Mas eu não tenho convicção de que vai acontecer. Só que, amados, entenda uma coisa. Essa noção de esperança que eu acabei de citar agora, ela não é a esperança bíblica. Ela não é nem a esperança na sua etimologia. A palavra esperança não significa uma expectativa vazia de que talvez alguma coisa aconteça ou não. Na origem, a palavra esperança, ela é uma convicção de que as coisas vão acontecer, tá? Vamos estar vendo isso aí. Então, esperança, ela vem de ispes, que é do latim, ispes, tá? Agora você vai entender o que eu acabei de falar com relação à convicção ou não. A palavra latina, ispes, ela tem a mesma etimologia, ou ela é a mesma etimologia da palavra prosperidade, ou prosperar, né? Prosperar. E espargir, espalhar, espraiar. Então, a palavra esperança, na sua origem, ela é como quando alguém espalha sementes. É quando alguém na agricultura começa a lançar as suas sementes ao solo. Então, preste atenção. Por que alguém espalha sementes no solo? Por que alguém espalha as sementes? O que a pessoa tem em mente? O que a pessoa quer quando ela espalha sementes no solo? O quê?
Ela quer o quê? Ela quer o quê, amados? Ela quer o quê? Hã? Não, ela não quer plantar, ela quer colher. Ela já está plantando, que na verdade é semeando, né? Plantar é colocar planta, semear é lançar sementes. Quando alguém lança sementes ao solo, ela quer colher. A pessoa, ela vai lançando sementes ao solo e ela, quando faz isso, ela pode imaginar, ela pode enxergar que dali a algum tempo, no tempo certo, diga tempo certo, no tempo certo, aquelas sementes, elas vão gerar frutos conforme a sua espécie. Então a pessoa, ela sai lançando a semente e ela faz isso porque ela sabe que no tempo certo ela vai colher os frutos daquelas sementes. Esperança, então, na sua etimologia, na sua origem, tem um significado de semear, de espalhar sementes, de fazer algo e ter a convicção que no tempo certo colheremos a nossa expectativa. A expectativa, ela é colher. Por isso eu espalho a semente e no tempo certo eu colho os dividendos, eu colho os frutos. Amém ou amém? Você tem espalhado sementes? Você tem vivido conforme a tua esperança? Ou melhor, você tem vivido conforme a esperança bíblica? Você consegue viver o hoje apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas, apesar de todas as lutas, você consegue viver sabendo que chegará o tempo em que você vai colher os frutos? Apesar de todas as pressões do hoje, você consegue acordar sabendo, acreditando que amanhã será bem melhor? Você consegue, apesar de todas as lutas, dificuldades, problemas, tudo que você enfrenta, você consegue viver cheio de esperança. Hoje está assim, mas amanhã não será assim. Hoje está assim, mas amanhã será bem melhor. Hoje está assim, mas amanhã as coisas serão diferentes. E isso é viver a esperança. É viver semeando. É viver acreditando. É não ser convencido de que o que acontece hoje vai acabar hoje, do que acontece hoje vai te destruir hoje, do que acontece hoje está te levando ao fracasso. Não! O que acontece hoje é como uma semeadura. Hoje é dessa maneira, mas amanhã eu vou colher os frutos, porque eu vivo a esperança bíblica. Então, amados, não é algo vago, quem dera. Eu, desde novo, eu consigo, assim, olhar para a minha realidade, mas além da minha realidade, eu consigo enxergar uma outra realidade. E o que me separa da minha realidade hoje para a minha realidade amanhã é apenas um fator. Quem arrisca qual é o fator? Quando eu falo fator, já estou te induzindo a responder. O que separa a minha vida hoje, a minha realidade, as minhas dificuldades, as minhas lutas, da minha realidade de amanhã, que será maravilhosa, o que me separa da minha nova realidade é uma única coisa. É um fator apenas. Qual fator é? Fator tempo. O tempo, apenas o tempo. Apenas o tempo. E aí eu começo, quando eu falo isso, eu começo a me lembrar de tantas coisas do final da minha adolescência, do início da minha juventude, tantas lutas, tantos sonhos. Eu lembro quando eu estava cansado, exausto, dentro de um ônibus, saindo do trabalho, indo para a escola técnica, no centro da cidade. Eu ali, meio que cochilando, não cochilando, lá, com a cabeça encostada no vidro. Nesse dia eu estava sentado, porque já enfrentei muito isso em pé, né? Em pé, segurando lá e... De vez em quando tem que pedir desculpa. Cochilando em pé é a pior coisa que tem. E eu lembro, eu olhando um carro,
Eu falo, um dia eu vou ter um carro desse. Mas isso não era uma esperança vazia, isso era uma esperança bíblica. Eu sabia que apenas o tempo me separava daquela realidade. Eu olhava como no enigma, eu olhava como no espelho, era o reflexo do meu futuro. Quem entendeu, diga amém. Era o reflexo do meu futuro. Viver com esperança é o tempo todo você enxergar o reflexo do teu futuro. É você acreditar que você vai conseguir no futuro aquilo que você sonha. Esperança aponta para algo certo que o quê? Que vai o quê? Acontecer. Então, esperança aponta para algo certo. É algo duvidoso? É algo certo. Se é duvidoso, não é esperança bíblica. Se é duvidoso, não provém de Deus. Se é duvidoso, o milagre não acontece. Tem que haver a convicção das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Eu não estou vendo, mas o que prova que Deus vai fazer o milagre, ou que o meu milagre já foi liberado, é a minha fé. Por isso, eu espero com a esperança bíblica. Esperança aponta para o tempo. Então, o que Paulo disse lá no versículo que nós lemos de 1 Coríntios 13? Porque agora vemos como no espelho, depois veremos face a face. Então, Paulo, ele pega e ele demonstra esse lapso temporal. Ele fala, agora nós vemos pela fé. O que nós vemos agora é o reflexo do espelho. Mas depois, então tem um lapso temporal. Agora, depois. É um lapso temporal. O que separa você do teu milagre é apenas o fator tempo. Pode ser 5 minutos, pode ser 10 minutos, pode ser um dia. Amanhã você pode acordar e a tua realidade ser uma realidade nova. Amém ou amém? Amanhã você pode acordar pela manhã e você vê que o milagre já aconteceu na tua vida. Mas sempre é o fator tempo. Pode ser um mês. Tudo vai depender do que Deus quer que aconteça. Tem coisas que Deus quer que aconteça na tua vida. Tem coisas que Deus quer que aconteçam na tua vida. Só que Deus não quer que seja agora. Deus quer que seja depois. Porque existe um tempo certo para acontecer. Colher fruto verde não é legal. Porque se você for comer o fruto verde, o sabor é horrível. Se você colocar para amadurecer de maneira artificial, o sabor melhora, mas não é o mesmo sabor de um fruto amadurecido no tempo certo. Amém ou não amém? Até porque no tempo certo, a fruta cresce mais. Sim ou não? Sim. Quando ela amadurece no pé, ela cresce mais. E ela vai amadurecer de maneira natural, será mais saborosa. Amém ou não amém? Então tem coisas que você quer de Deus, Deus também quer te dar. Você quer de Deus, Deus também quer fazer. Mas existe um tempo. E nós não sabemos qual é o tempo de Deus. Tem coisas que Deus quer que seja agora, mas não acontece porque nós não cremos. E tem coisas que Deus quer que seja depois. Tudo tem o tempo certo. Eclesiastes 3, versículos 1 e a parte A do versículo 11. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Versículo 11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Deus fez tudo perfeito. É isso que o versículo quer falar. Deus fez tudo perfeito no seu devido tempo. Então, como que Deus faz as coisas perfeitas? No seu devido tempo. As coisas conforme o tempo de Deus
são aperfeiçoadas. As coisas, conforme o tempo de Deus, são perfeitas. Tudo o que Deus faz é perfeito. Nós não podemos apressar. Então, às vezes, algumas pessoas perdem a sua fé. Algumas pessoas, às vezes, se desiludem. Algumas pessoas, às vezes, abandonam o Senhor, abandonam a sua igreja. Muitas pessoas voltam para o pecado, para o mundo, para as garras do diabo, simplesmente porque elas achavam que Deus iria fazer alguma coisa no tempo que elas determinaram. Não souberam esperar. Tem pessoas que não sabem esperar. Então, como eu vivo um momento difícil, uma fase difícil da minha vida? Eu vivo com esperança. A esperança tira de mim a amargura, a tristeza, a frustração. A esperança me sustenta. Porque eu não olho, não atento apenas para aquilo que está diante dos meus olhos, mas eu atento para o Deus que está cuidando de mim, o Deus que está aperfeiçoando, o Deus que está fazendo, o Deus que está concluindo. Então eu ando com esperança, não importa o que está acontecendo hoje, porque eu sirvo a um Deus que cuida de mim, que não se esqueceu de mim. Eu sirvo a um Deus que tem cuidado da minha vida. Então eu consigo chegar a um futuro melhor do que hoje. Amém, amados? Aleluia! Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aleluia! Glória a Deus! 2 Coríntios 4, 16, 18, é o último texto que nós vamos ler, vamos concluir agora. Vamos concluir agora, então, com esses versículos, três versículos, não é? Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são o quê? Eternas. Mais uma vez, Paulo está falando de eternidade. Mais uma vez, Paulo está falando de uma vida com o Senhor na glória. Mais uma vez, Paulo está falando de vida eterna, de salvação. Só que, mais uma vez, Paulo está estabelecendo um fundamento, um princípio. Ele vale para a salvação, para a eternidade com o Senhor, mas também vale para todas as demais coisas nessa terra. Se esse princípio é para algo eterno, se esse princípio é para a glória com Deus nos céus, se vale para isso que é maior, que é o ápice, então vale muito mais para coisas menores, que é a nossa vida aqui na terra, nossas necessidades, nossa vivência na terra. Se esse princípio se aplica para coisas maiores, certamente ele se aplica para coisas menores. Se esse princípio se aplica para a eternidade com o Senhor na glória, então ele também se aplica para a vida terrena. O que se aplica para mais, se aplica para menos. O contrário, não. O que se aplica para menos, não se aplica para mais. Então, por exemplo, se você tem algo e é pouco, né? Se você tem, sei lá, 200 ml para encher 1 litro, você nunca vai encher 1 litro. Você nunca vai encher 1 litro. Com 200 ml, você não enche 1 litro. Mas com 1 litro, você enche 200 ml. Então, aquilo que dá para mais, serve para menos. Amém ou não amém? Então, esse é um princípio, e nesse princípio, olha que interessante, Paulo vai dizer, por isso não desfalecemos. Então eu não vou andar hoje triste, chateado, aborrecido, deprimido, frustrado. Não, eu não vou desfalecer.
Porque a esperança me sustenta, porque eu consigo andar enxergando o amanhã, enxergando aquilo que virá, enxergando aquilo que vai acontecer, enxergando aquilo que já é uma realidade, mas que eu só consigo enxergar pelo espelho, só o reflexo de uma realidade. E o que me separa dessa realidade é o tempo, apenas o tempo. Então, por isso, eu não desfaleço, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, ele vai se renovando. Ainda que coisas externas naquele momento se corrompam, se destruam, o nosso interior vai se renovando, ele vai se renovando, ele vai sendo sustentado por essa esperança. Uma coisa ruim acontece ali, outra coisa ruim acontece lá, mas aqui dentro há uma convicção, e eu vou me renovando nessa convicção de que aquilo que Deus preparou para mim vai chegar, vai se materializar, vai ser uma realidade fática na minha vida. Amém, amém? As coisas podem desabar à tua volta, o teu exterior pode desabar, mas o teu interior fica firme, porque ele é sustentado pela esperança. Você está semeando e tem a convicção de que no tempo certo você vai colher os frutos. Amém, amém? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, então, já tem dito, né? É um princípio para a glória, para a eternidade, mas que também se aplica a coisas desse mundo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, então Paulo está falando, olha, são problemas, mas é leve, é momentâneo. Isso não é nada para se comparar com aquilo que vai acontecer. Paulo está falando a perseguição, as privações, os açoites, tudo aquilo que ele sofreu é uma leve e momentânea tribulação que não se compara com o peso da glória que há de ser revelada, com aquilo que ele vai receber. Assim também a nossa vida aqui na terra. O que acontece com nós hoje é leve e momentâneo. Então, se é momentâneo, aleluia, glória a Deus, é momentâneo. Pode gerar algum tipo de tristeza, mas é momentâneo. Então, o meu interior se renova porque eu sei que é momentâneo. Amém ou amém? Produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não percebendo, não prestando atenção, não se ligando, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. Mais uma vez, Paulo está mostrando que a esperança, ela aponta para tempo, ela vai falar de coisas que são momentâneas, entre o agora e o depois. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Bem, amados, se você tem alguma situação difícil, se você tem alguma coisa delicada, se você tem passado algum momento difícil na tua vida, saiba que o Senhor é o Deus que tudo pode, é o Deus que muda a tua realidade, que tem coisas que Deus vai mudar hoje, tem coisas que Deus vai mudar amanhã, mas o mais importante é que todas as coisas serão mudadas, todas as coisas serão transformadas no tempo de Deus. Por isso, encha-se de fé e viva com esta convicção de que o que acontece hoje não vai te matar, o que acontece hoje não vai te destruir, o que acontece hoje não é o teu fim. Amém ou amém? Aleluia! Quantos creem, digam amém. Diga, eu creio. Então vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Se coloque de pé nessa hora diante do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Só aqueles que creem no milagre, só aqueles que acreditam no milagre de Deus, fique de pé nessa hora. Você vai começar a clamar nesse momento. Você vai nesse momento começar a clamar ao Senhor. Você vai